Gente, quando eu recebi, o desafio de falar com vocês, eu fiquei pensando sobre o que falaria, Mas imediatamente me veio à cabeça falar sobre a rainha Esther, porque o nome dela significa estrela. Esther é estrela. E eu fiquei pensando que das muitas qualidades da mulher, tem uma que se destaca muito, que é a influência. Vocês têm consciência, de quão influentes vocês são? Dentro de casa, com os filhos, com o marido, na sociedade. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que as mulheres estão empoderadas. Glória a Deus por isso. E a gente vê claramente o poder da influência da mulher desde o início. Porque Eva usou a sua influência. E Adão foi culpado por pecar. A culpa não foi de Eva. Tanto é que Deus diz claramente na Escritura que por um só homem entrou o pecado no mundo. Para não ter dúvida, não foi por dois, foi por um só. E foi pelo homem. Porque Deus havia falado com ele que não poderia comer daquele fruto. Mas a verdade é que a mulher sempre teve influência. E o próprio livro de Esther começa com um grande banquete que o rei Assuero deu para todos os reinos sobre os quais ele presidia, sobre os quais ele era imperador e rei. E durante aquela semana, as mulheres ficavam juntamente com a rainha. Era uma festa que durava muito tempo. A verdade é que quando Assuero decide apresentar a rainha Vasti para todos os príncipes e governadores do seu reino, ela estava tão bem ali com as suas mulheres, que ela disse para ele, falou para os eunucos, pode dizer que eu não vou. E por conta daquilo, Assuero ficou tão indignado que ele simplesmente botou ela de lado, não fez nada contra ela, mas botou ela de lado e falou, de agora em diante você não é mais rainha. E Deus, queridas, Deus usa muitas vezes de circunstâncias difíceis para te levantar, para fazer com que o brilho de você que é uma estrela, o seu brilho, possa brilhar, iluminar, e se destacar. E foi o que aconteceu. Havia uma jovem judia, nós estamos falando do Império Persa, depois que o povo de Israel foi levado para a Babilônia, os persas venceram os babilônicos. E eles estavam em Suzã, uma das capitais da Pérsia. E Radassa, que era o nome dessa judia, ela foi criada por um primo chamado Mordecai. E ela estava lá, e de repente, em todo o reino, todas as jovens virgens foram convocadas. Elas não tinham opção. Elas tinham que comparecer perante o rei. Na verdade, elas tinham que ficar no harém, sendo embelezadas, recebendo todo tipo de tratamento de beleza, porque num determinado dia o rei passaria lá e iria escolher a sua futura rainha. E Radassa lá foi, mas antes de ir, Mordecai disse para ela assim, olha, não diga qual a sua origem. Porque é importante que vocês saibam que haviam muitos povos lá no Império Persa. Então tinham judeus, tinham povos da Babilônia, tinham povos de diversos lugares, porque o Império Persa, ele cresceu muito. E eles dominavam e levavam as pessoas para o seu reinado, muitos para trabalhar. E, embora eles fossem muito mais abertos e até mais acessíveis do que os babilônios, eles ainda eram senhores, dominadores da terra. Então ela vai para lá, e para não apresentar a sua
identidade de judia, ela se chama de Esther, estrela, que é o nome persa de Hadassa. Bom, vocês conhecem a história, e ela é escolhida como a rainha. E a gente percebe que Deus levantou Esther de uma maneira extraordinária. O único livro na Bíblia que não aparece a palavra Deus é o livro de Esther. Embora o nome Deus não apareça, você percebe em todo momento, em todo tempo, Deus atuando naquele lugar. Havia naquele reino um primeiro-ministro chamado Amã. Já ouviram falar dele, né? Amã era um amalequita. Aliás, ele é chamado de agadista. Agagista. O que significa ele? Que ele era descendente de um chamado rei Agag, dos amalequitas. Aquele rei que Saul devia ter matado e não matou. Então veja, Saul, nós estamos falando de mais ou menos 1040 antes de Cristo. O descendente desse rei amalequita, que Deus mandou matar e que Saul não matou, para usá-lo, como troféu, mais de 500 anos depois, o descendente desse rei Agag é o primeiro-ministro da Pérsia. E ele simplesmente odeia os judeus. E para piorar a situação, porque o livro de Esther começa contando que tentaram matar o rei Assuero. E só não mataram porque Mordecai ouviu a conversa. E ele acabou chegando ao rei e contando que queriam matá-lo, e aquela estratégia foi desbaratada antes que acontecesse. Isso aparentemente foi uma situação sem muita importância, mas vai ter importância muito depois no livro. Mas Mordecai, ele recebe de alguma maneira, uma bênção por ter sido aquele que salvou o rei. Mas Amã, quando ele é eleito primeiro-ministro, o primeiro-ministro era aquele camarada que mandava mesmo. O rei ficava lá só no trono, fazendo política e dizendo o que tinha que acontecer. Mas quem de fato mandava no país era Amã. E Amã, como era muito vaidoso, ele queria que todas as pessoas que quando ele passassem se prostrassem. E certa vez todo mundo se prostrou e ficou um de pé. Quem? Mordecai. Porque o povo judeu aprendeu que não deve se prostrar para ninguém, a não ser para Deus. E naquele momento, quando Mordecai diz: eu não vou me prostrar para você e para ninguém, Amã simplesmente fala: eu preciso matar esse camarada, mas eu não quero matá-lo somente. Eu quero matar toda a raça dele. Eu quero fazer um genocídio. Agora, a gente sabe que o povo de Israel é o povo de Deus. Embora ele estivesse no poder, Deus iria atuar de maneira subreptícia, invisível. E o que aconteceu? Deus colocou uma mulher lá. Eu não sei se você tem consciência do teu poder, mas as mulheres são muito poderosas. Aliás, muito mais poderosas do que os homens. Porque quem tem influência, quem tem jeitinho, consegue tudo. Aliás, não fale grosso, não bata na mesa. Você vai levantar a ira dos homens. Fale fininho. Não tem homem que resiste isso. Eu vou dizer uma coisa: às vezes a Lília quer uma coisa de mim, eu falo, não! Aí ela sai, vai subir na escada. Antes dela chegar no topo: tá bom, meu amor, pode fazer do jeito que você quer. Mulheres sábias são muito influentes. E Deus colocou
Esther lá no meio daquela balbúrdia toda. E a verdade é que quando Amã ele consegue aprovar um decreto, e aqui vale a pena a gente explicar uma coisa. O imperador da Babilônia, ele era que nem o rei Sol, né, da França. O rei Sol dizia: eu sou a lei sou eu, né? Le loi c'est moi, dizia o rei francês. O rei da Babilônia era assim também, ele fazia o que queria, fazia uma lei, trocava a lei, fazia outra lei, ele fazia o que ele queria. Mas os persas, não, os persas eram um povo mais avançado. E uma vez um decreto estabelecido, ele não podia ser quebrado nem mesmo pelo rei. Então Amã, o que ele fez? Ele fez com que o rei Assuero acreditasse que o povo judeu era um povo que não obedecia a lei nenhuma, que não fazia nada, era um povo arruaceiro, e que ele deveria fazer uma lei para acabar com esse povo, para obliterar, para tirar do mapa. E o Assuero não pensou muito bem o que estava fazendo e assinou. E quando esse decreto, que tinha uma data para matar os judeus, foi promulgado, Esther, sendo rainha e judia, ficou sabendo. E aí ela foi falar com o primo dela, Mordecai. E nessa hora Mordecai disse: Esther, quem sabe se não foi para essa hora que Deus te levantou. Ou seja, todo aquele spa, todo aquele harém, aquele embelezamento, banho de leite de cabra, e mulheres abanando, eunucos abanando, e aquela coisa toda, tinha um propósito. Você vai perante o rei e conta para ele o que está acontecendo. Havia uma outra lei entre os persas, que ninguém podia comparecer perante o rei sem que o rei convocasse. Que coisa tremenda, né? Nem a rainha. E ele, obviamente, tinha um harém, fazia muito tempo que ele já não chamava a rainha. Então ela estava insegura. E ela falou para ele assim, para o Mordecai: escuta, mas faz mais de mês que ele não me chama. Ele não está com saudade de mim. E a lei dizia que se alguém comparecer sem ser convidada, está lá o rei com o cetro, né? Se ele levantasse o cetro, a pessoa não morria. Mas se ele não levantasse o cetro, podia ser quem fosse, inclusive a esposa, ela seria morta. Então ela falou para o primo: se eu aparecer lá e ele não estiver muito favorável a mim, eu posso morrer. Aí Mordecai desafiou ela, falou: escuta, você pensa que você vai morrer, que nós vamos morrer sozinhos? Vai chegar em você, eles vão descobrir que você é judia. E ela, naquela hora, ela percebeu que ela precisava ser corajosa. E eu quero dizer uma coisa: as mulheres podem ser mais fracas que os homens em força física, mas a coragem de uma mulher é algo extraordinário. Quantas mulheres sustentam as suas casas, criam seus filhos sozinhas, porque os maridos vão embora e abandonam tudo. Não é, Maria Alice? Está aí uma guerreira que sustentou seus filhos sozinha, com dignidade. Hoje está tudo bem criado, não é? E como ela, tem muitas mulheres corajosas. Vocês são corajosas, viu, meninas? E Deus tem coisas tremendas para vocês. Pode crer nisso. Amém? Então Esther, ela pediu, conclamou os líderes do povo e falou: olha, vocês jejuem e orem, porque eu vou comparecer perante o rei. Orem para que ele me receba. E o que ela fez? Se perfumou, se embelezou e brilhou.
Quando ela entrou na sala do trono, a luz acendeu. Que o camarada olhou e falou: uau, onde é que eu estava que eu não me lembrei dela? Não é lindo isso? E ali ela foi muito inteligente. Aliás, as mulheres são muito inteligentes. Vocês sabem usar de estratégia. Sim ou não? Sim. Mulher dá voltinha. Mulher... Isso é de vocês. Vocês têm senso de sentido. Vocês têm inteligência emocional. Vocês percebem mais do que os homens. Os homens são tudo... Eles acham que eles podem, que eles fazem, que acontece. E a mulher sábia, meu irmão, minha irmã. Só tem irmã aqui. E a mulher, não, tem o Chuco ali, tem o Jonathan. Tá falando para eles. E a mulher sabe assim, ela usa dessa influência, dessa inteligência. Então ela sabia que ela tinha que enfrentar o cara mais importante no reino. E a gente não pode esquecer que nós estamos falando de um tempo em que as mulheres não tinham muita importância diante dos homens. O camarada lá, o Amã, era o homem mais importante do reino. E ela era uma mulher, uma esposa. Mas nem o testemunho dela valia como o de um homem. Porque naquele tempo você precisava de 2 mulheres para contrapor o testemunho de um homem. Se tivesse uma mulher e um homem, ganhava o homem sem discussão. Então ela percebeu que ela não podia bater de frente logo de cara, se expor. Então ela usou de inteligência e de influência. Quando ela chega daquele jeito, cheirosa, linda, certamente sorrindo, deve ter falado: estou com saudade de você, meu querido. Puxa, quando é que você vai me receber? Não é? E ele ficou se achando um cara. E ela tinha uma agenda por trás daquilo. Como muitas vezes as mulheres têm. E ele falou: pode pedir o que você quer. Ela estava maravilhosa, né? Pode pedir o que você quer. O que você quer? Te dou até metade do meu reino. Eu posso te fazer um convite? Claro, minha rainha. Eu queria fazer um almoço para você. Estou com saudade. E claro. Mas faz o seguinte. Você convida a Amã. E quando Amã ficou sabendo que ele era convidado para um banquete que a rainha ia dar para o rei e para ele, o camarada ficou cheio de si, né? E quando um homem que se levanta contra Deus fica cheio de si, Deus gosta de humilhar. Deus gosta de humilhar. Em meio tempo está lá o rei Assuero deitadão, não conseguindo dormir. Ele chamou um dos eunucos lá do céu e falou: escuta, traz para mim as crônicas que eu quero ler. Porque naquele tempo eles escreviam as crônicas contando o que tinha acontecido. E ele pegou exatamente o rolo que falava da tentativa que fizeram para matá-lo. E que um judeu chamado Mordecai o salvou. E ele lendo aquilo, ele falou: escuta, eu fiz alguma coisa para agradecer esse homem? Não, Vossa Excelência não fez nada. Não, eu preciso fazer. O que eu faço? Vou pedir para o Amã me dar uma ideia. No dia seguinte, chega o Amã, ele falou: Amã, o que você faria para honrar uma pessoa acima de todas? E o Amã já começou a pensar: oba, sou eu. Por isso que eu estou dizendo, meu querido, quando Deus quer fazer, Ele faz. E Amã então já começou a imaginar o que ele queria. Ele falou: rei, essa pessoa é boa, fez coisas boas, fez, eu preciso honrar essa pessoa. Então faz o seguinte, pega o seu cavalo, o seu alazão, dá roupas para ele reais, coloca ele uma coroa real, como se ele fosse um nobre,
e mande alguém ficar puxando ele pela cidade inteira, gritando: isto é o que o rei faz para aquele que ele quer honrar. Assuero falou: gostei. Então quero te pedir um favor. Você vai puxar o cavalo do Mordecai. O Amã, meu irmão, minha irmã, viu, Chuco? Viu, Jonathan? O Amã ficou maluco, mas ele teve que fazer. E nesse interim, está lá Esther preparando o banquete. Foi envergonhado na frente de todo mundo, puxou o cavalo e ficou gritando que o rei queria honrar o Mordecai. Quer dizer, começou a queda ali. Ele falou: bom, eu mato esse cara. Mandou fazer a forca para Mordecai e para toda a família dele. E chegou o grande dia. No grande dia está lá, porque ela tinha dito que ela queria revelar um segredo para ele. E ele perguntava: mas o que é? O que é? Ela: não, só conta no dia. E chegou no grande dia, ela contou: meu marido, sabe esse homem aí? Ele quer me matar. Como é? Ele quer me matar, porque ele fez você assinar um decreto para acabar com os judeus, e eu sou judia. Depois de ter comido, depois de ter sido, agradado, ouvir isso fez o rei crescer no seu sentido de proteção da sua esposa, e ele quis matar Amã ali com as próprias mãos. Sabe o que aconteceu, gente? A forca que Amã mandou fazer para a família de Mordecai, foi ele que foi enforcado com a sua família. Só que aí ainda havia um problema, porque o decreto havia sido feito, e nem o rei podia mudar o decreto. E agora? Porque o decreto dizia que no dia tal, todos os povos podiam pegar a espada e matar os judeus. Aí o rei, por causa da influência de uma mulher, e é isso que eu quero te dizer, a mulher, quando tem influência, é capaz de fazer um homem criar uma lei. Se ele achava que tinha um problema, quando ele descobriu que a mulher dele era aquela que estava trazendo o problema, ele falou: tem que resolver o problema. Então, lindo como Deus usou uma mulher. Aí ele disse o seguinte: olha, eu não posso impedir que as pessoas matem os judeus, mas eu posso criar uma lei dizendo que os judeus podem se defender. E treinou todos os judeus. E no dia do vamos ver, todo mundo já tinha visto Amã pendurado na forca, viu os judeus sendo treinados, souberam que a rainha Esther, na verdade, era Radassa, era uma judia. Poucos se apresentaram para tentar matar judeus, e logo aquela tentativa morreu. O que a gente pode ver aí? Deus em primeiro lugar, mas a coragem e a estratégia e a influência de uma mulher. Eu comecei dizendo que uma mulher levou o homem a desobedecer a Deus, mas aqui nós temos uma mulher salvando uma nação inteira. Uma mulher. Aqui tem muitas mulheres. Vocês já imaginaram o poder dessa mulherada aqui, irmãos? Satanás morre de medo de vocês, porque mulher ora mais do que os homens, mulher é mais ungida, mulher é mais sábia, é mais inteligente, mulher é mais graciosa. Quando vocês querem, ninguém segura.
E quando Deus deu essa vitória, ainda aconteceu uma coisa extraordinária. Porque desde aquele dia, Deus mandou o povo de Israel celebrar aquele dia. Nasceu ali uma festa chamada Purim. Vocês já ouviram falar nisso? Até hoje se celebra. E existe uma coisa muito interessante. Na festa de Purim, os judeus vão todos para a sinagoga. E eles leem o livro de Esther. Então quem está sendo exaltado lá não é o Assuero, é Esther. E quando eles vão ler o nome de Amã, toda vez que chega o nome de Amã aparece, eles batem um pé, a criançada, como é que chama aquela língua de sogra, eles fazem isso, eles batem coisa, vaiam no meio da sinagoga. Imagina aquela judeusada tudo ortodoxa, né? Quando chega Amã, e celebram e festejam. O que eu acho mais incrível é que Deus, Ele conspirou com o seu povo. Mas a pessoa que Ele usou para guerrear por Ele não foi um grande soldado, não foi um homem forte como Sansão, não foi um guerreiro valente como Davi. Foi uma mulher bela, sábia e muito influente, que salvou uma nação inteira. Eu quero te dizer, Deus tem poder para você salvar a tua família, salvar a tua casa, mudar o coração do teu marido, mudar o coração das pessoas que estão no teu redor, no teu trabalho, na tua cidade. Não tem nada que pode segurar uma mulher cheia de Deus. Amém? E feliz o homem que entende isso. Em 1993, eu fui para a Coreia. E eu tive o privilégio de ser um dos poucos que estavam recebendo uma palavra direta do David Cho. Na época era Paul Yan Cho. Fiquei até com a pastora Valnice, nós ficamos todo o tempo juntos. E tinha mais de 50 mil pessoas naquele evento. Mas alguns pastores foram convidados para ter uma palestra com ele um dia todo, uma manhã toda. E ali o objetivo dele era falar de como a igreja dele tinha crescido. E ele disse: o que o Espírito Santo me falou é que eu deveria ungir pastoras mulheres. E ele me falou ali: 80% de todos os meus pastores são mulheres. Foi por isso que a minha igreja explodiu. Porque eu pus a minha mão sobre mulheres, elas receberam unção, e com a influência que elas tinham nas suas casas, elas ganharam os seus lares, os seus maridos, os seus filhos. Então eu quero orar por você, mas dizer para você: não olhe para aquilo que o mundo diz, que você não tem valor, que os homens não te valorizam. Vocês já são muito poderosas, e em Deus vocês são muito poderosas, para influenciar, para transformar, para conquistar e para vencer as lutas, seja no âmbito pessoal, seja familiar, seja na sociedade, em nome de Jesus. E eu quero profetizar para cada uma dessas mulheres que vocês terão um papel crucial na sociedade. Amém? Vocês serão instrumentos de Deus para salvar muitas famílias e salvar essa sociedade, em nome de Jesus. E nessa igreja a mulher tem vez. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Põe a mão no seu coração. Eu quero dizer que essa sensibilidade da mulher é uma das coisas mais lindas que Deus deu a vocês. Vocês são mais sensíveis do que nós homens. Vocês discernem mais do que nós. Vocês enxergam mais do que nós, tanto com os olhos físicos quanto com os olhos espirituais. Então eu vou orar para que Deus possa fortalecer a tua vida hoje. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é para que o Senhor venha derramar sobre cada mulher aqui hoje
uma nova porção, uma nova unção. Que elas saiam daqui sabendo, Senhor, que a sua influência é muito grande. Que o Senhor usa de tudo que elas têm, ó Deus, da sua feminilidade, Senhor, da sua graça, da sua unção, para, Senhor, serem instrumentos do Senhor, para salvar os lares, salvar as cidades, para mudar a nação. Pai, em nome de Jesus, que estas mulheres que estão aqui hoje, recebam uma nova porção da tua força, da tua graça, da tua influência, Pai, e que elas sejam instrumentos para influenciar para o bem, ó Deus, as suas famílias, em nome de Jesus. Que todo opróbrio e toda vergonha saia da vida delas, ó Deus, e que elas sejam honradas pelos seus maridos, pelos seus filhos, pelos seus irmãos e pela sociedade, Pai, para a honra e glória do teu nome. Eu os abençoo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todas. Lembrem-se disso. Não precisou de um exército, bastou uma mulher. Se uma mulher sem o Espírito Santo foi capaz de salvar uma nação, que dirá uma mulher que tem o Espírito Santo, e todas vocês têm. Tá bom? Deus abençoe.